Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer poder compartilhar aqui com os irmãos. Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias aí comigo em 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Eu quero falar hoje um pouco sobre a história aí de Davi e Golias. E é um capítulo um pouco extenso, então eu quero ler só a primeira parte do capítulo, e aí resumir o resto, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então vamos começar aí do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. E quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Amém? Aí no versículo 17, resumindo, Jessé, ele envia ao campo de batalha para levar comida para seus irmãos, envia Davi para o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos mais velhos e trazer notícias de que eles estavam bem. Davi, ele não era soldado, então o pai dele enviou ele somente para ver que os filhos mais velhos dele estavam bem. Logo no versículo 23 e 29, do 23 ao 29, Davi chega ao campo de batalha, ele escuta as afrontas de Golias, e logo ele se entera de que quem vencesse o filisteu, a sua família seria isenta de impostos, e que também o soldado vitorioso se casaria com a filha do rei. E enquanto todos os soldados israelitas estavam espantados por causa do filisteu, Davi se dispõe a lutar contra Golias. Depois disso, do versículo 30 ao 40, nós vemos a interação entre Davi e o rei Saul. E Davi, ele convence a Saul de que ele venceria o gigante, e Saul oferece a Davi a armadura dele. Davi, ele rejeita aquela armadura e ele vai em direção do filisteu com apenas o seu cajado e as suas 5 pedras. E a partir do versículo 41 em diante, nós vemos a interação entre Davi e Golias na batalha. Golias e Davi, eles trocam algumas palavras, e enquanto Golias se aproximava de Davi, Davi pegou uma das suas pedras e atirou ela na testa de Golias. Davi, ele vai para cima de Golias, ele pega a espada a própria espada de Golias e ele corta a cabeça de Golias com a própria espada dele. E quando os filisteus, eles viram isso, eles começam a fugir, e o povo de Israel corre atrás deles vitoriosos.
Amém? Isso é um resumo, depois eu te animo a ler o capítulo inteiro, para você pegar todos os detalhes aí da história, né? Mas é uma história muito conhecida também, né? E em março desse ano, o jornal americano CBS, eles publicaram um artigo com o título Ucrânia contra Rússia, a história de Davi e Golias na modernidade. Né? E nesse artigo eles comparam a Davi, né, um pequeno menino que não tinha como ganhar, mas que no final venceu um guerreiro gigante, e eles comparam a Davi com a Ucrânia, né, um país pequeno que não tinha como ganhar contra o gigante militar que estava desafiando o país, né? E talvez com certa ingenuidade, né, eles estavam torcendo para que o final da guerra da Ucrânia e a Rússia fosse como o final da batalha entre Davi e Golias. Né, isso é uma referência em nossos dias da história de Davi e Golias. Também em 2006 foi lançado um filme que rapidamente ele se tornou um dos filmes mais populares, né, no meio cristão, e ele se chamou Desafiando Gigantes, fazendo referência também à história de Davi e Golias. E era um filme que se tratava de um time de futebol americano, que era o pior da sua região, mas que no final eles conseguiram vencer um campeonato que era impossível que eles ganhassem. Né? E assim como essas, irmãos, nós podemos encontrar milhares de referências à história de Davi e Golias. Né? De fato, eu acredito que ela seja uma das histórias mais reconhecidas da Bíblia. E a razão talvez seja porque nós temos algo que nós chamamos em inglês a gente chama de underdog complex. Né? Não sei se traduzindo, eu pesquisei lá no Google, traduzindo seria o complexo do azarão. Né? E que quer dizer que nós amamos essas histórias onde tem um personagem que ninguém aposta por eles, né? Que não tem nenhuma maneira de vencer o obstáculo que está diante deles, mas que no final eles vão lá e eles vencem, eles chegam ao final vitoriosos. Nós gostamos de ver essas histórias. Né? E também nós gostamos de ver essas histórias sobre pessoas arrogantes e confiadas em si mesmos, né? Que no final eles vão lá e eles são derrotadas. E a história de Davi e Golias, ela é um grande exemplo disso. Né? E por isso nós temos tantas pregações hoje em dia também sobre como derrotar o seu gigante, né? Ou derrotando o Golias dentro de você. Até mesmo como encontrar as suas 5 pedras. Né? E todas essas pregações, né, ou histórias que nós vemos, o que elas tentam fazer é colocar você como personagem principal da história. Né? E eu não estou dizendo que todas essas pregações elas são erradas, ou que elas não fazem boas aplicações, mas o que eu quero argumentar aqui hoje é exatamente o oposto. Eu quero argumentar aqui hoje a realidade que nós não podemos vencer os nossos gigantes, ou o nosso gigante. É a realidade que nós não somos como Davi. Nós não somos o personagem principal da nossa história. E que a intenção de Deus, através da história aqui de Davi e Golias, não é nos colocar no centro, ou nos ensinar como nós deveríamos ser. Mas a intenção aqui é de apontar para algo muito maior, ou alguém muito maior. Né? Nos apontar em direção do grande herói, né? Que é Jesus Cristo. E eu acredito que essa é a intenção de Deus em toda a Bíblia. Né? Nós lembramos, né, de pessoas como Moisés, o homem mais humilde da terra, ou Jacó, o homem que lutou com o anjo, Abraão, o pai da fé, até mesmo aqui Davi,
né? O que venceu o gigante, o grande adorador. E nós lembramos muito facilmente de todos os atos heróicos que eles fizeram, né? De todas as coisas boas que eles fizeram, né? De todas as coisas, as conquistas deles. Mas quando nós olhamos um pouco mais ao fundo para a vida dessas pessoas, nós percebemos que, na verdade, eles tinham muitas mais falhas do que acertos, muitas mais derrotas do que vitórias. E é interessante que até mesmo no capítulo 11 de Hebreus, que alguém, em algumas versões, eles titularam lá os heróis da fé, né? Nós vemos que o tema central daquele capítulo não era nos mostrar todas as pessoas boas ou os heróis da Bíblia, né? Porque todas aquelas pessoas que estão lá naquele capítulo 11, né, de fato eles não fizeram nada mais especial do que simplesmente crer no grande herói. Eles não fizeram nada mais especial do que acreditar em Deus. Então, por isso eu quero ver aqui com vocês em 1 de Samuel, capítulo 17, eu quero ver aqui 3 coisas. Eu quero ver a vitória de Davi aqui no contexto de Israel, o que podemos aprender com a vitória ou com a atitude de Davi aqui nesse evento. E eu quero ver o mais importante, né, que é como a vitória de Davi, como é que ela nos vai apontar em direção a Cristo. Amém? Então aqui em 1 de Samuel, capítulo 17, nós temos um evento muito relevante na história de Israel. Porque esse evento aqui é o que vai conectar o jovem pastor que foi escolhido para ser rei com o trono de Israel. E a luta e a vitória de Davi aqui, ela vai fazer com que todos os olhos de Israel sejam postos sobre Davi. Nós aqui, nos capítulos anteriores ao capítulo 17, nós podemos ver como o orgulho e a arrogância do rei daquela época, Saul, como ela tinha aumentado até o ponto dele ser rejeitado por Deus. Né? Foram 2 atos de desobediência que foram chaves para essa rejeição. Primeiro, nós vimos lá no capítulo 13 de 1 de Samuel, que os filisteus eles tinham se reunido para batalhar contra Israel, e Saul também se reuniu lá com o seu exército, e segundo a ordem do profeta daquela época, Samuel, Saul começou a esperar. Né? No capítulo 10 de 1 de Samuel, versículo 8, Samuel ordena a Saul que ele esperasse por ele, para que eles juntos pudessem oferecer um sacrifício a Deus antes da batalha. Mas aí quando nós chegamos ao capítulo 13, no versículo 8, 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. E logo depois, Samuel ele chega e ele pergunta por que é que ele tinha desobedecido a ordem de Deus, e ele exorta Saul duramente por causa da sua desobediência, e ele diz lá em 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então aí foi nesse momento que podemos ver que Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Depois disso, outro evento chave, né, sobre isso, no capítulo 15, onde o povo de Israel, dessa vez eles vão enfrentar os amalequitas, e novamente Samuel dá uma ordem a Saul,
de atacar e exterminar absolutamente tudo em Amaleque. Mas Saul, em desobediência, ele deixa viver os melhores gados, os melhores bois, dizendo ele que seriam para sacrifício. E quando Samuel percebe o que Saul tinha feito, ele diz a Saul novamente, isso aqui no capítulo 15, versículo 22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Então, novamente, nós vemos como Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência constante, né? E de fato é uma história triste e é uma grande exortação para todos os cristãos, né? Porque realmente não importa como nós começamos a nossa jornada, o que realmente importa é como nós terminamos a nossa jornada, né? Saul, ele começou aparentemente como um homem humilde, um homem que amava justiça, um homem valente, e ele demonstrou isso de várias maneiras na sua juventude, mas no final ele acabou se perdendo. E da mesma maneira, né, nós temos que lembrar na nossa vida que a prova da nossa salvação, a evidência da nossa salvação, não está em quantos capítulos da Bíblia nós lemos, ou quanto tempo nós passamos em oração, ou quantas coisas boas nós fazemos. A evidência da nossa salvação não estão nessas coisas, né? A prova da nossa salvação está na nossa perseverança em Cristo, né? Em que nós perseveramos em fé. A prova da nossa salvação está em que daqui a 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos, nós ainda vamos continuar crendo na obra de Cristo em nós, e essa obra vai se evidenciando cada vez mais. Mas então depois, aí do capítulo 15, que Saul é rejeitado por Deus, aí nós somos introduzidos a Davi. E Deus manda, lá no capítulo 16, Deus manda Samuel ir em busca de Davi, que era o filho mais jovem de Jessé, um menino pastor, que era segundo o coração de Deus, né? E a história é famosa aí, quando Jessé traz todos os seus filhos, e Samuel tinha certeza que ia ser o mais velho, porque ele era o mais bonito, o mais alto, ele era, né, tinha aparência de rei, e Deus fala para ele que não importava a aparência, o que importava era o que estava no coração. E depois de que Samuel vê que era Davi quem Deus tinha escolhido para ser o próximo rei de Israel, ele unge o menino. E de maneira clara, irmãos, na vida de Davi nós podemos ver como Deus é soberano, né? E como Ele cumpre os seus propósitos. Deus tinha determinado que Davi seria rei. E como foi que ele cumpriu esse propósito? Não foi através de um grande evento sobrenatural ou alguma coisa assim, mas foi através de uma longa série de eventos, uma longa série de obstáculos grandes e pequenos, que no final o levaram até o destino que Deus tinha dado para ele. E um dos grandes eventos que o impulsaram até esse destino, né, era a vitória contra Golias. Por mais que essa não tenha sido o que iniciou essa série de eventos, né? Essa série de eventos, ela começou muito antes, de fato, começou antes dele ser ungido. Por exemplo, quando o pai de Davi coloca ele para ser pastor, nós já vemos a soberania de Deus, né? Foi aí que Deus colocou o leão, o urso diante deles, né? E esses eventos que aparentemente eram desconectados, irrelevantes, esses problemas que ele passou lá atrás, foram chaves aqui na história de Saul e de Golias, né? Porque foram essas batalhas, esses problemas que ele enfrentou lá atrás, que
convenceram ao rei que ele realmente teria uma chance contra Golias. Né? Então, aquele problema que ele enfrentou lá atrás, capacitou ele para o problema que ele tinha naquele presente. E era aquele problema daquele presente que impulsaria ele ainda mais para o plano de Deus. Né? Isso é uma coisa que nós devemos aprender a confiar que Deus vai cumprir os propósitos dele. Deus é capaz de abrir as portas que Ele deseja, Ele é capaz de abrir os caminhos aonde não há, e quando Ele determina algo, nós podemos ter certeza de que Ele cumprirá. Olhando aqui para a vida de Davi, no momento em que ele foi ungido, não havia nenhuma maneira natural para que ele pudesse algum dia chegar a ser rei. Ele não tinha nenhum parentesco com o rei, de fato ele era de uma tribo completamente diferente, ele não tinha nenhuma posição evidente diante de Israel, ele não tinha nenhuma posição política, ele nem sequer podia participar do exército por causa da idade dele. Mas para Deus, nada disso importava. Deus colocou diante dele uma batalha que era justamente a batalha que ele precisava para impulsar ele para o propósito, para o destino que Deus tinha dado para ele. E a vitória aqui de Davi sobre Golias, ela foi muito relevante na história de Israel, né? Ela teve várias consequências importantes. Primeiro, foi ela que colocou os olhos de todo o povo de Israel sobre Davi. Eles começaram a ver Davi como um valente herói de guerra, mesmo com a sua pouca idade. A vitória de Davi também fez com que ele chegasse rapidamente a posições altas no exército de Israel, que era algo muito importante para os reis daquela época. A vitória de Davi também aproximou ele do rei Saul, né? Ele conquistou o respeito de Saul. Depois ele conquistou uma amizade profunda com Jonatas, o filho de Saul. E depois ele até mesmo casou com Milca, a filha de Saul. Então a vitória de Davi aproximou ele do rei Saul. E depois disso também a vitória de Davi causou uma inveja enlouquecedora no rei Saul, né? Que depois o levaria a tomar muitas atitudes que certamente faria que o povo perdesse admiração por ele. E também daria a Davi a oportunidade de testemunhar um caráter muito mais íntegro, que levaria o povo a admirar e a respeitar Davi ainda mais. Então, de repente, por causa desse evento aqui, de Davi e Golias, nós vemos que aquele plano de Deus, que aparentemente era impossível de acontecer, agora já não é tão impossível. Podemos ver que essa batalha aqui entre Davi e Golias foi o primeiro passo visível da jornada ao reinado davídico. E foi através daqui que nós podemos começar a ver a raiz de Davi começando a florescer. Foi o primeiro passo à linhagem real que daria fruto a Cristo, o Salvador. Então foi um evento importante aqui na história de Israel. E quando nós olhamos aqui para a atitude de Davi diante dessa situação, o que é que nós podemos aprender com ele? Acho que em primeiro lugar o que podemos admirar aqui em Davi é o zelo que ele tinha pela honra de Deus. Ao ouvir os insultos que Golias fazia, ele pergunta lá no versículo 26 do capítulo 17, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E depois também quando ele se aproxima a Golias, lá no campo de batalha, no versículo 45, ele diz, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o que é que Davi está fazendo aqui? Ele está colocando a honra de Deus à vista de Golias. Ele queria que todo o povo soubesse que não se tratava dele ser mais forte ou mais habilidoso, mas que era o Deus que eles estavam insultando, era esse Deus que ia derrotar eles. De fato, Davi, ele fala sobre esse sentimento, esse zelo que ele tinha, lá no Salmo, capítulo 69, versículo 9, ele fala assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Então Davi, ele não podia tolerar ouvir esses insultos contra Deus. E é interessante que é precisamente esse texto aí, do Salmo 69, versículo 9, que os discípulos lembraram quando eles viram a ira que Jesus sentiu, quando Jesus entrou lá no templo e ele viu que o povo tinha transformado um lugar sagrado em um lugar para negócio. Em João capítulo 2, versículo 13, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, e tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, irmãos, existe sim um lugar para a ira, né? E o lugar para isso não é quando te insultam, ou nem quando falam mal de você, né? Pedro, ele falou lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Mas existe sim um lugar para a ira quando você vê pessoas insultando e maldizendo a Deus. E de fato é bom perguntar se nós temos zelo pela honra de Deus. Qual é a sua reação ao ouvir pastores ou crentes usando a igreja para negócios, para ficarem mais ricos? Qual é a sua reação quando você ouve até mesmo os não cristãos insultando a Deus? Será que você sente indiferença ou você sente esse zelo pela honra de Deus? Foi bom, por exemplo, ver a atitude de muitos cristãos. Faz alguns anos, quando o canal, acho que até o canal brasileiro, que lançou na Netflix uma série que representava Jesus como homossexual, e foi bom ver a atitude de muitos cristãos boicoteando a Netflix, porque não se trata de defender a nossa honra, ou de ser respeitado, mas devemos sim estar preparados a responder àqueles que insultam a Deus. Pedro, logo depois ali daquele versículo que eu acabei de ler, ele logo depois no 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele continua e ele diz, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da injustiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês,
fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Portanto, devemos sim estar preparados para responder, né, obviamente da maneira correta, com a atitude correta. Amém? Agora, por outro lado, irmãos, eu quero dizer aqui que existem sim situações em que você vai encontrar e você vai ver que é necessário se posicionar com zelo, né, pela honra de Deus, diante de pessoas que insultam a Deus. Mas, em nosso contexto, a realidade é que essas ocasiões, muitas vezes, elas são raras. A grande maioria das vezes em que você precisar se posicionar com zelo pela honra de Deus, não está enfrentando a outros, mas a grande maioria das vezes é enfrentando a você mesmo, né? Quantas vezes somos nós os que insultamos a Deus com nossas atitudes, ou quantas vezes somos nós os que não zelamos pela honra de Deus na nossa vida, não perdoamos os nossos irmãos, assistimos coisas que não honram a Deus, ouvimos coisas que não agradam a Deus. E então a realidade é que muitas vezes o gigante que nós precisamos enfrentar não é nada exterior a nós, mas é a nossa própria carne, né? Os desejos que nós temos que não agradam e não honram a Deus. Amém? E em segundo lugar, irmãos, o que podemos aprender aqui com Davi, nesse evento, é a confiança sólida que ele tinha em Deus. Davi tinha uma confiança, que ele demonstra uma confiança inabalável. E essa confiança, eu acho que ela poderia ter vindo de 3 lugares, né? Primeiro, ela poderia ter vindo do que ele sabia acerca de Deus, né? De uma maneira mais pedagógica. Os israelitas, eles eram desde crianças ensinados nos caminhos de Deus, e eles conheciam muito bem as histórias de como Deus tirou o povo do Egito e pôs eles na terra prometida. Então Davi, ele conhecia muito bem o Deus que ele tinha. Essa confiança, ela também poderia ter vindo do fato de que ele sabia que Deus ia cumprir o que ele havia prometido através de Samuel, no capítulo anterior, né? Então, Samuel, ele era o grande profeta de Israel, ele era o juiz daquela época, e ele prometeu, ele profetizou que Davi seria rei. Então, Davi poderia ter pensado, Samuel profetizou isso, então eu não vou morrer aqui. Então, poderia ter vindo daí ou de lá, mas a real justificativa que Davi dá para essa certeza que ele tinha de que ele venceria, não são essas, né? Davi falou para Saul que a razão pela qual ele sabia que ele iria vencer era porque antes disso ele tinha enfrentado um leão, e Deus tinha entregado aquele leão nas mãos dele. Ele já tinha enfrentado também o urso, e Deus também tinha dado a vitória para ele. Aqui no versículo 37, né, de 1 de Samuel 17, ele fala para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desses filisteus. Então a razão que ele dá para essa confiança que ele tinha era algo muito mais pessoal, né? E quantas vezes, irmãos, nós perdemos confiança em Deus simplesmente porque não paramos para lembrar quantas vezes Deus já nos livrou antes, ou quantas vezes Deus já nos ajudou antes. É tão fácil a gente, né, focar naquele problema que está diante de nós e não ver nenhuma maneira possível de passar esse obstáculo, que a gente esquece de olhar para trás e simplesmente lembrar que Deus já nos ajudou antes, Ele pode nos ajudar de novo. Davi, ele não esqueceu do que Deus já tinha feito por ele, e nós também não devemos esquecer. Às vezes é necessário pausar, né, e de maneira intencional, assim, lembrar
o que foi que Deus já fez por mim, lembrar das experiências que nós já tivemos com Deus, e que essas experiências também sejam uma rocha sólida para a nossa confiança em Deus, diante de qualquer obstáculo. Amém? Então eu acho que é isso que a gente pode aprender com Davi, e outras coisas mais, né? Mas principalmente isso, nós devemos zelar pela honra de Deus, e também devemos confiar na fidelidade de Deus diante de qualquer situação. Amém? Mas, como eu disse no começo, por mais que nós temos muitas coisas aqui que nós podemos aprender com Davi, eu acredito que esse não seja o foco principal dessa história. Eu acho que o propósito da Bíblia, irmãos, o propósito da Bíblia não é ser um manual de vida. Por mais que nós encontremos muitas instruções para a nossa vida na Bíblia, esse não é o propósito final da Bíblia. O propósito da Bíblia também não é nos dar exemplos de vida. Por mais que também encontremos muitos exemplos de vida para nós, esse não é o propósito final da Bíblia. O propósito real da Bíblia é nos mostrar a Cristo, mostrar a história do que Ele fez por nós. Então eu quero terminar aqui hoje somente mostrando aqui nessa história, nesse evento, algumas similaridades entre a batalha de Davi contra Golias e a realidade do que Cristo fez por nós. Então, número 1, Golias. Golias, ele era um grande inimigo de Israel, que estava zombando e ameaçando o povo. Golias era um guerreiro imbatível, e ele estava destinado a vencer aquela batalha. Da mesma maneira, nós temos um grande inimigo que nos acusa e nos ameaça todos os dias. Esse inimigo, ele quer nos escravizar no pecado, e a realidade é que não há ninguém fora de Cristo que tenha força suficiente para vencer esse inimigo. Número 2, temos aqui também o povo de Israel, que representa nós, que somos povo de Deus, né? Às vezes nós queremos ser Davi, né? Queremos ser o personagem principal, mas o povo de Israel nos representa muito melhor que Davi, porque ele não mostra um povo forte, ele não mostra um povo corajoso. O povo de Israel ali estava em covardia, eles estavam com medo, porque eles sabiam que o inimigo diante deles era alguém que eles não podiam vencer. Da mesma maneira, nós estamos sujeitos ao pecado, e diante do pecado não há nada em nós mesmos, na nossa força natural, que possa vencer o pecado. Temos aqui também uma batalha onde havia muito em jogo. Se o povo de Deus perdesse aquela batalha, o povo de Israel estava destinado a ser escravos dos filisteus para sempre. E do mesmo modo, nós estamos constantemente em uma batalha, na qual, se nós perdemos, nós somos destinados à escravidão do pecado e do juízo mortal. E temos aqui também a Davi, o jovem Davi, que é uma ilustração muito clara de Cristo. Em primeiro lugar, ele era ungido, ele era destinado por Deus a reinar sobre o povo de Israel. E também Cristo foi ungido e destinado a reinar eternamente. Nós também temos Davi em um ofício de pastor. Ele não era como qualquer pastor também não. Ele era um pastor disposto a lutar e dar a sua vida por suas ovelhas. Do mesmo modo, Cristo era o bom pastor, e ele deu a sua vida por suas ovelhas. Davi, ele também foi enviado pelo rei Saul para salvar o povo do destino da escravidão e da morte. Da mesma maneira, Cristo foi enviado por Deus para salvar o seu povo da escravidão do pecado
e da morte eterna. Davi recebeu a promessa de que, ao vencer o inimigo, ele se casaria com a filha do rei. Do mesmo modo, Cristo obrou por nós, para que ele pudesse receber a igreja como a sua noiva pura e sem manchas. Davi, ele foi rejeitado por seus próprios irmãos, especialmente o seu irmão mais velho. Quando ele chegou ao campo de batalha, o irmão dele virou para ele: "O que você está fazendo aqui?" E acusou ele de presunção e maldade. Cristo também foi rejeitado pelo seu próprio povo, os judeus, especialmente pelos anciãos. E ele também foi acusado de presunção e maldade por querer se comparar a Deus. Davi ele deixou de lado a armadura real que Saul lhe ofereceu e usou as armas de um pastor. Também Cristo deixou de lado a sua glória e tomou a forma de um servo. Davi foi ao campo de batalha em representação de todo o povo de Israel. Também Cristo veio ao campo de batalha e ele lutou em nossa representação. Lá na cruz, ele tomou o nosso lugar. E finalmente, Davi, ele lutou contra o inimigo e ele derrotou o inimigo. E como golpe final, Davi, ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante. Assim também Cristo, ele venceu o inimigo e de maneira figurativa, ele deu o seu golpe final pisando na cabeça da serpente, como foi profetizado em Gênesis, capítulo 3. E a vitória de Davi, ela trouxe alegria e liberdade ao povo, assim como a vitória de Cristo nos deu liberdade e nos deu alegria. Davi foi honrado pelo povo, pelo que ele fez, e finalmente ele se sentou no trono de Israel, e ele reinou. Assim como Cristo, ele foi exaltado, e hoje ele se senta no trono, e ele reina sobre nós. Amém, irmãos? Então eu quero concluir com essa ideia. Eu quero deixar com vocês essa ideia, a ideia de que a batalha entre Davi e Golias, ela não foi uma ilustração daquilo que você pode vencer, ou de como derrotar os seus gigantes, mas ela é em realidade uma ilustração da batalha que você não pode vencer. Mas, muito mais importante que isso, ela é uma grande ilustração da batalha que Cristo venceu por ti. Amém? E por isso eu te animo a colocar a sua fé em Cristo todos os dias. Ele é quem pode vencer por ti, Ele é quem pode derrotar os teus gigantes, tanto os gigantes interiores quanto os exteriores. Ele luta por ti. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço nesse dia por tua vitória na cruz. O Senhor conquistou a grande vitória por nós. O Senhor lutou contra o nosso inimigo, o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor nos representou, e o Senhor, através da tua vitória, nos deu a liberdade que nós precisávamos. E hoje queremos entregar a nossa liberdade a ti e nos colocar a teu serviço para te honrar e para te glorificar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigado.